Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast A Voz Popular, o podcast que traz aquelas figuras públicas, né, Valcir? Para a gente debater aqueles assuntos que interessam a você, trabalhador. E o nosso convidado de hoje cumpre o 4º mandato de vereador aqui de Gravataí e também assumiu em 2025 a presidência da Câmara de Vereadores de Gravataí. Seja muito bem-vindo, por favor, anuncie o nosso convidado, já que é seu amigo. Meu amigo Clebes Mendes, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. É um espaço popular que a gente está abrindo aqui para que todos tenham direito à voz, por isso que já vem o nome de Voz Popular. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Pedrita, Valcir Ascari, quebra-mola para os mais conhecidos. Os mais íntimos, né? Os mais íntimos, como é conhecido no Estado e no Brasil, né? O homem chega na Câmara Federal e entra, chega no Senado e entra. Então, uma grande honra estar presente aqui no dia de hoje e falar aí dos assuntos das cidades, falar dos direitos dos trabalhadores, né? E parabenizar vocês pelo programa, né, que eu acho que a população necessita disso, necessita de informações, necessita de interagir um pouco mais aí, né, para futuramente estar um pouco mais informado e não deixar se levar por certas circunstâncias que acontecem na vida aí, né? Então, parabéns a vocês aí, uma grande honra estar presente. Então a gente vai começar com aquela pergunta que parece uma pergunta boba, né, Valcir? Mas que com certeza muita gente se pergunta: qual é o papel do vereador? Mas, no papel realmente é fiscalizar e legislar, mas não é isso que acontece no dia a dia, né? Além de legislar e fiscalizar, o vereador é um pouco médico, ele é psicólogo, ele é o amigo que empresta o ombro. Ele, às vezes, faz o papel do agente da segurança pública, ligam de madrugada para o vereador. E aí, vereador, tem um suspeito aqui na rua e tal, só aciona a guarda, aciona a brigada. Então, o vereador tem esse papel, o vereador de bairro, o vereador da cidade, aquele que realmente está nas ruas o dia a dia aí, ele tem um papel muito amplo, né? Mas, hoje, dentro da nossa instituição, que é a Câmara Municipal de Gravataí, legislar e fiscalizar o setor público, né? Então, a Câmara tem um papel importante. Tudo que acontece na cidade, seja investimento, seja serviços públicos, tudo que move o município de Gravataí relativo ao executivo tem que passar lá na Câmara. Os vereadores aprovam. Então, uma responsabilidade muito grande e um orgulho hoje já estar no 4º mandato como vereador representando a minha cidade de Gravataí. Essa pergunta é importante, né, Valcir? Pela segunda vez presidente da Câmara, né? Pela segunda vez, fui presidente em 2019 e agora, em 2025, presidente novamente da Câmara, né? Sempre com um trabalho responsável, sempre com um trabalho voltado administrativamente para a Câmara e também, lógico, né, dentro dos projetos, que é colocar os projetos em pauta. Nós temos as comissões da Câmara. É um trabalho muito amplo, mas um trabalho de muita responsabilidade e muito fiscalizado, né? Para quem não sabe. O Tribunal de Contas fiscaliza centavo por centavo que é gasto na Câmara. E para ti, Pedrita, a Câmara de Gravataí é a Câmara mais enxuta do Rio Grande do Sul. Em 2019, fui presidente, eu devolvi ao Executivo 4.300.000, referente a economias no período de um ano na Câmara. E este ano, com certeza, irei devolver próximo a isso. Como reduzir contratos de trabalho, que eu achava necessário reduzir, porque acreditava que com as empresas que prestam serviço lá poderia se fazer essa redução e o serviço continuaria com uma boa qualidade. Fiz isso. Algumas questões de horas extras e tal, trazendo pouco que aprendi na iniciativa privada dentro do setor público, a gente consegue economizar e esse dinheiro volta
para a população, volta para ser investido no município, lá para a construção do posto de saúde, lá para a construção da parte da escola que está faltando, né, para o hospital. Então é dessa forma que a gente trabalha e vem administrando Gravataí. Agora tu tocaste nesse assunto, já vou pegar o gancho então. E esse valor que retornou, quem que determina para onde vai, para qual pasta vai, se vai para a saúde, se vai para a cultura? Quem que faz essa determinação desse valor que volta? Ele volta para o caixa único da prefeitura. Então o prefeito em si dá o rumo desses valores, né? Lembrando, eu falo que a Câmara é a mais enxuta de Gravataí porque hoje nós temos a Constituição Federal, a Câmara, o município é obrigado a repassar 6% do orçamento. Nós, com um acordo, e sempre tivemos esse acordo com o Executivo passa 3,5% para a Câmara. Desses 3,5%, devolvemos aí em torno de 3, 4 milhões que retornam aos cofres do Executivo. Então, é dessa forma que a gente faz economia e ajuda a administrar, legislando, né? Tudo que acontece, todas as leis que vêm ao encontro dos nossos munícipes para melhorar a vida, para melhorar as organizações dentro do município, a gente está presente como vereador, respondendo aí o papel de vereador. E o Quebra sempre acha que o cara não faz nada, né? Que aquele que está no apartamento, aquele que está lá de pantufa, aquele não faz mesmo. Não é que eu acho que não faça nada. Como eu estudo bastante isso, tu pega a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o plano diretor do município, né? E aí tu vê, Klebs, no meu ponto de vista, como eleitor, como munícipe, que alguns vereadores acho que não entenderam a grandeza de ser vereador, porque de vez em quando tu vê algum projeto inconstitucional, será que não tem alguém para dizer, meu amigo, isso é inconstitucional, isso é jogar para a torcida. Então, tu 2 vezes já presidente da Câmara, é uma pessoa que está acima, assim, da média. A Câmara de Vereadores não poderia aproveitar um pouco desse dinheiro para dar uma qualificada em algumas pessoas? Só perguntando isso. Quebra e ouvintes, aqueles que nos assistem, existe a política e existe a politicagem. Uhum. A política é o ato aquele de trabalhar dentro da instituição, entre as instituições e gerar, com certeza, uma melhoria para todos. A politicagem é aquela que tu falou agora, que joga para a torcida, que quer o like lá da rede social. Né? Isso não agrega em nada, ok? Mais especificamente da tua pergunta sobre direcionar exclusivamente para algum setor esses valores que a gente devolve ao Executivo. Isso é uma fiscalização muito grande do Tribunal de Contas sobre todos esses valores e sobre qualquer instituição que a Câmara tenha que fazer um repasse. Então, hoje é difícil uma instituição documentada eu falei a Câmara mesmo. Daqui a pouco pensar, vamos trabalhar isso em benefício da sociedade, qualificar um pouco o vereador, não que eu esteja dizendo que seja desqualificado, mas de vez em quando tu assiste aí um projeto que que é da comunidade, tá vendo que é inconstitucional, só isso. Eu defendi uma vez num seminário de política e quase apanhei. Então, aquelas tuas brigas que tu já teve lá na porta da GM, e às vezes algumas vias de fato que a gente sabe que aconteceu por aí, quase apanhei. Porque eu sou o cara que eu defendo que o vereador tem que ter uma qualificação. E digo mais, eu digo que o vereador ele tem que ter uma prova de conhecimentos gerais para se colocar à disposição num pleito eleitoral. Porque a Câmara de Gravataí, digamos assim, tem uma certa qualificação. Acredito que os colegas. Mas eu acompanho no interior do estado, principalmente, pessoas totalmente desqualificadas. E essas pessoas vão cuidar da vida do cidadão, vão cuidar do investimento da cidade, vão cuidar do progresso da cidade. Então, eu já defendi e defendo isso. Eu acho que deveria ter uma prova de conhecimentos
gerais para se colocar à disposição num pleito eleitoral. Essa é a minha tese, mas não é o que muitos pensam. E tenho certeza absoluta, Quebra, que depois dessa nossa conversa aqui vai ter gente lá na rua dizendo o Cleves é porque ele tem curso superior, porque isso, porque aquilo, isso não. É porque eu fui estudar. Eu fui estudar política, eu fiz administração pública, fiz gerenciamento de segurança de cidades depois, MBA, para me poder o quê? Atuar dentro da área que eu estou hoje como vereador. E isso me trouxe muito conhecimento, né? E essa qualificação que eu tenho hoje, isso aí reverte, com certeza absoluta, lá aquele cidadão que talvez não tenha o seu representante, e eu estou ali para representar e brigar pelos direitos dele. A mesma coisa que o Valcírio faz aqui pelos trabalhadores do setor metalúrgico hoje, principalmente da General Motors aí. Se não é o Valcírio lá na porta, bater, tá brigando pelos direitos, cobrando, né? Instigando outros colegas teus lá a estarem lá na porta, a fazer as movimentações ali, aquela situação toda que vocês fazem muito bem, o trabalhador não é visto, né? Então, o papel da Câmara é um papel importantíssimo no município. Mas no teu mandato, Cleves, o que tu acha que tem feito de bom para a comunidade e para a cidade? Importante isso. Exatamente, eu venho aí desde 2013, eu vim da iniciativa privada, né? Venho da iniciativa privada, depois trabalhei na Pirelli e depois fui tocar meus negócios e tal, fui gerente de imobiliária, fui dono de imobiliária e venho da iniciativa privada. Então eu trouxe isso para dentro do legislativo, né? Tentando agilizar processos. A Câmara, por exemplo, em 2019, lá, a nossa Câmara não existia nada de sistema, informatização. A nossa Câmara era 2 pessoas que tinham na mente tudo que acontecia dentro de uma instituição na Câmara Municipal de Gravataí, a 5ª arrecadação do estado do Rio Grande do Sul. Sistema, informatizamos. Hoje a Câmara anda sozinha, independente da pessoa, independente da pessoa que esteja à frente lá do sistema hoje. Qualquer cidadão deste município ou de qualquer parte do Brasil, do mundo, entra hoje no site da Câmara, no sistema da Câmara e sabe o que está acontecendo com os projetos que estão tramitando lá. Alguns projetos que a gente, por rodar dentro da cidade, a gente fez com que se colocasse em prática, né? Eu tenho um interessante, as pessoas reclamavam muito das filas em banco, né? Isso há 7, 8, 9 anos atrás, porque realmente era fila na porta dos bancos. E não tinha obrigatoriedade dos bancos ter um banheiro, sabia disso? Não sabia. Exatamente. Eu fui lá, fiz um projeto de lei, aprovamos na Câmara, todas as instituições bancárias hoje têm que ter um banheiro à disposição dos seus clientes. E isso não existia anteriormente. Né? Eu tenho aí o projeto da bariátrica, as pessoas que têm lá o certificado, que fizeram a cirurgia bariátrica, todos têm um certificado, ela tem um desconto específico nas suas refeições, né, nos ambientes aí da cidade de Gravataí. Temos agora mais recente aí, que é um problema que há muito tempo vinha na cidade e com certeza nós vamos resolver isso, que é a questão das tampas de passagem, das caixas de passagem, aqueles buracos que tem no meio da via, que não é problema do município. Tem a Corsan, que faz parte, que ali tem os registros para ligar e desligar a água, né? Cortar a água para fazer alguma manutenção na rede. Tem aquelas caixas de passagem que é das empresas de telefonia e tal. Nós aprovamos agora um projeto e já está em prática também. As empresas têm 90 dias para botar em ordem isso. Por quê? Por que eu digo isso? Isso não é só a questão financeira. Financeira eu digo porque o carro passa ali, quebra o pneu, quebra a roda, danifica a suspensão. Acidentes também. Muitas pessoas acabam desviando dessas tampas que existem no meio das vias aí, causando acidente. Nosso projeto também, o prefeito colocou em prática agora também. Então temos vários outros projetos que vêm ao encontro do bem-estar do cidadão de Gravataí. Então tenho muito orgulho de ser vereador da minha cidade, nunca projetei isso, foi lá uma união de amigos e tal, que disseram assim, tu tem que ir, tu gosta, tu
tu sempre ajudou aqui, ali na igreja, na escola, na associação, e tu tem esse perfil e vai lá. E deu certo. Acredito que vem dando certo. Aproveitando esse gancho, me permita. Por favor. Aproveitando esse gancho, Klebs, nós fomos vítimas aí de uma grande enchente e temos tido audiências com o Senado, com a Câmara dos Deputados aqui, estadual, com a Câmara de Vereadores. Eu, na condição de teu estagiário como TTI aí, como Isso. corretor de imóveis, tenho que te fazer uma pergunta. A cidade está crescendo muito. E eu vi que o prefeito aí trabalhou com um grupo técnico sobre a questão de um projeto de cidade. E seria importante para o município que, quando autorizasse um condomínio, pensasse em iluminação, em creches, e o principal, que é o esgoto local. Uhum. Então tem dado um debate muito grande na cidade. Eu vejo que tu é um vereador ativo, tu estava lá na 101 há poucos dias, falando inclusive do lixo descartado na cidade. O que tu pensa para um projeto de cidade com um parcelamento de solo adequado e inclusive a questão do solo criado? Bom, eu tenho essa pauta ambiental aí na veia, né? Eu gosto muito, desde menino, eu tratei disso, de que forma? Visitando o Rio Gravataí, nadando, tomando banho no Rio Gravataí, no banhado lá em cima e tal. Então, eu trago isso na veia. Então, assim, quebra, mais especificamente do que nós sofremos aí com essas enchentes, que, aliás, espero que nunca mais venha a acontecer, né? Naquela dimensão. Nós tratamos aqui em Gravataí com responsabilidade. O novo plano diretor está para ser aprovado, agora tem mais uma audiência pública e depois vai ser colocada a apreciação dos vereadores na Câmara. O novo plano diretor trata disso. Trata do parcelamento do solo, principalmente. A maioria dos empresários do ramo imobiliário estão bravos mesmo, com o prefeito e com a Câmara, principalmente, que diz que vai aprovar, porque participei desde a primeira audiência que começou a elaboração desse plano diretor. E digo por que a grande maioria não está contente com o plano diretor. Porque o empresário, ele é um especulador, ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer comprar a área de terra ali, ele quer parcelar, ele quer vender os terrenos e ele quer ter o lucro em cima. Mas ele não se importa com a parte que está abaixo, ou ao lado, por exemplo. Tá? E o prefeito tratou disso especificamente nas nossas reuniões. O plano diretor tem muito disso, melhorar a cidade para todos, e não aquele que tem a condição de ir morar no condomínio. Porque é muito bom tu fazer um parcelamento, tu vender os terrenos, tu fazer um condomínio maravilhoso, tirar a água de dentro daquele condomínio e botar para dentro do bairro ao lado. E isto não vai acontecer mais a partir do plano diretor. Nós temos também, aqui da região metropolitana, a primeira cidade. E quando vai a votação, Klebs? A ideia é de mais aí uns 30, 40 dias aí a votação na Câmara. Nós temos também aqui em Gravataí o único município da região metropolitana que é o plano de macro e micro drenagem urbana. O que isso fala? Isso vai dizer um desenho feito por técnicos, um mapa específico que diz de onde vêm as águas e como se comporta essas águas dentro do município. Okay? Nós temos que saber, nós temos que ter, através do histórico e através dos dados técnicos agora, para a gente saber o que fazer. Então já está bem avançado também isso aí, ele vai comunicar com o plano diretor, nós vamos ter que ter bacias de contenção em algumas partes da cidade, nós vamos ter dique com casa de bombas, para quando essa água chegar a um certo limite, a bomba liga e tira de determinados bairros, determinadas ruas. Então eu tenho certeza absoluta, nós estamos muito avançados nessa pauta. E é uma pauta que me deixa muito feliz
em trabalhar e ter, sim, muito conhecimento. Participei do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Gravataí durante 10 anos. 10 anos. Aprendi muito. É um fórum que existe biólogos, promotores de justiça, advogados, existe a parte política, existe a parte técnica, prefeitos, vereadores de outras cidades, e a gente debate muito isso aí e tivemos vários avanços, né? Então, Gravataí é exemplo nesse quesito. Claro, nada acontece da noite para o dia, a gente sabe disso, ao ponto de o estudo estar pronto, o dinheiro em caixa e o começo das obras, a distância é um pouco grande dentro da esfera pública, porque tem que se cumprir todos os requisitos, né, legais para isso. Mas isso está acontecendo em Gravataí e eu tenho orgulho de fazer parte. E tenho certeza absoluta que em anos teremos uma cidade muito melhor. Porque não podemos cobrar hoje da cidade que nós temos. A nossa cidade se desenvolveu quebra e pedreira. Digamos assim, a olhos de pessoas que não tinham conhecimento. Vamos fazer o loteamento aqui e tal. Não existia a cobrança do município, faziam de uma forma errada e isso hoje a gente paga. A própria largura das ruas, né? O avanço em direção ao passeio público. Quantas vezes a gente chega numa esquina e tu não tem visão? Tu tem que colocar o teu carro lá em cima da pista. Por quê? Porque não houve uma fiscalização, a pessoa construiu ali, tira a visão do pedestre, tira a visão do motorista, né? Diversas outras situações, construção, invasão de áreas públicas, invasão de áreas verdes, invasão de área protegida, né? Na beira de arroios e tal. Tudo isso não houve um certo cuidado, uma fiscalização, e isso hoje traz muito problema às cidades. E Gravataí não foge disso, né? Nós temos aí rio, nós temos arroios em Gravataí, né? Que acabam cortando a cidade aí, causando problema. Mas estamos fazendo isso, trabalhamos muito aqui, principalmente na região do Parque dos Anjos, onde eu tive uma atuação específica ali, mapeamos todos os pontos com visita, mapeamos com imagens de drone, conseguimos liberação, fizemos a dragagem do Arroio Demétrio aqui, começando lá em cima na parte do Itatiaia, do Jardim do Cedro, loteamento da Lagoa, descendo em direção ao rio, na Morungava, lá na Santa Cruz, parte do Arroio Barnabé e Barnabézinho. Então as coisas estão acontecendo. Pode ter certeza absoluta que iremos ter uma cidade aí, em pouco tempo muito melhor que temos hoje. Então tenho orgulho de estar à frente dessas conquistas para os munícipes. Aquele que paga a conta do executivo, aquele que paga a conta do legislativo, né? Aquele que gera, através do seu trabalho, gera impostos para manter o município. Ele merece ser olhado de uma forma especial. A gente está falando em estrutura, né, Quebra? Tu consegue apontar hoje qual é o maior problema estrutural da cidade? Para elucidar a gente, né, da situação. Quais são os maiores problemas estruturais hoje da cidade de Gravataí que você determina, assim? Hoje, e isso está sendo tratado de uma forma muito especial, que é o quê? A criação, são vias de acesso a outras partes da cidade. Hoje está em projeto já mais 2 perimetrais dentro da cidade. Aqui. Nós temos que ter essa visão de que se o empresário não consegue chegar a certa região da cidade, jamais ele vai levar a empresa dele para lá. Jamais ele vai gerar emprego e tributos ao município, se ele não tem acesso, se o fornecedor dele não consegue chegar com um caminhão, com uma carreta lá levando a matéria-prima. Então nós pensamos tudo nisso. E ultimamente a gente tem feito isso. Bota o cafezinho. Nós temos que... Pretinho tem que ter, né? Ainda mais com uma chuva dessa que está na rua, né? E o que acontece? Essa estrutura toda que já víamos fazendo, que foi a duplicação de parte da RS 020, duplicação parte aqui da RS 030, agora a própria elevada, essa aqui, a trincheira que tratamos
as duas, né? A elevada da 118 aqui, um acesso extraordinário a Gravataí. Gravataí é visitado todos os dias por empresário querendo trazer as suas empresas para cá. Isso não é de graça? Quebra e Pedrita. Isso teve sim um ponto de partida, que é o quê? Melhorar a estrutura da cidade, o acesso à cidade. E a gente fez isso, tive o prazer de começar esse movimento aqui em Gravataí com a elevada aqui da 118, junto com o secretário Jovir Costela na época lá, e hoje está aqui, quase pronta, né? Já podemos observar as melhorias. Temos agora ali a trincheira da Avenida Brasil, que a Avenida Brasil, após a duplicação da 118, o término das obras ali da 118, acabou cortando a cidade pelo meio. E a Avenida Brasil, uma avenida importantíssima dentro do nosso município, né? Vai desenvolver toda aquela área também ali, né? Os polos logísticos hoje em Gravataí estão todos aqui à margem da 118. E tem mais empresas grandes chegando. Então eu digo que o grande gargalo das cidades hoje é de uma extensão territorial muito grande, que é Gravataí, 500 km². Nós temos que ter vias para as pessoas conseguirem acessar os bairros, toda a parte da cidade que ainda não tinha esse acesso. E nós estamos fazendo isso. No próximo ano, agora já tem uma que está pronto o projeto, está começando as obras, e a outra para o próximo ano agora, 2 perimetral, cortando a cidade. Isso vai levar progresso a outros bairros, a outros cantos da nossa Gravataí. Vamos dar uma esquentadinha nesse papo, então, um pouco, Quebra. Falar um pouco sobre cobrança, posicionamento, polêmica. Ele chegou a franzir a testa ali, ó. Vi que ele deu uma franzida na testa. Cobrança, posicionamento, polêmica. Você se manifesta bastante em redes sociais, né? Sobre os seus posicionamentos. Há um tempo atrás você fez um vídeo criticando o presidente Lula. E aí aquilo ali repercutiu, teve gente dizendo que tu espalhava fake news. Como é que tu lida com a crítica? Como é que tu encara ser uma figura pública e ir, né, botar a cara, tapa, dar seus posicionamentos, falar o que você acredita? Como que tu lida com essa onda da internet, com essa crítica toda que cai em cima? Eu tenho lado. Eu sou, hoje, e sempre fui, da direita. Sem extremismo. Já vou deixar claro. Sem extremismo. Flertando ali com a esquerda, o centrão, esquerda ou... Não, a esquerda nunca. A esquerda do outro lado. Não, brincadeira. Falando com dois aqui, ó. Brincadeira. A gente tá desse lado, né? Tô em minoria aqui no estúdio, então é difícil. Não, mas assim, eu digo que, e sou muito aberto, o Quebra conhece, a gente troca ideia aí fora nos bastidores. Eu acredito que os dois já acertaram muito e já erraram muito. Tanto a esquerda quanto a direita. Então, eu me posiciono do lado da direita, que eu acredito que realmente é o que move o Brasil, né? Que é o capitalismo, que é o setor que faz gerar empregos, que faz gerar renda. O socialismo é aquilo, no meu ponto de vista, é dividir o que eu tenho com quem não fez nada. Essa parte, para mim, não funciona e eu jamais vou ser adepto a essa prática. Quem não faz nada? Quem que você define que não faz nada? O pobre? pobre? Não, o pobre não. O pobre é trabalhador. Tá, e quem não faz nada? Quem é? Aquele que não quer trabalhar. Mas tu não acha que isso realmente é uma minoria muito pequena? Sim, mas eu não acho justo eu dividir o que eu tenho, sair de casa às 5 horas da manhã, o cara tá tomando a cachaça dele 10 horas da manhã na rede, na frente de casa e não querer trabalhar. E tu não acha que isso é uma questão de saúde pública também, essas questões? Tu acha que não? Não, acho que não. E você, acho que não. cara? Eu acho que a oportunidade tem. Todo mundo tem oportunidade. Nós estamos falando aqui com um homem que gera emprego, que cuida do emprego em Gravataí, que é o Valcir Ascari, nosso quebra-mola aqui. A cidade de Gravataí é a cidade que mais gerou vagas de empregos no Rio Grande do Sul. Mas não conseguiu fechar essas vagas. Por quê? Não tem trabalhadores desempregados? Tem. Mas tem aquele também que não quer trabalhar. E eu acho que o Estado não pode subsidiar isso. O Estado tem que subsidiar o curso técnico para essa pessoa entrar no mercado de trabalho, ok? Mas ele não vai ficar subsidiando a vida toda do cidadão, que ele não tem compromisso nem com a vida dele e muito menos com as pessoas que estão ao lado e com a sua família. Então o Estado não pode ficar refém disso. E por essas questões que a gente está aí
sofrendo o que estamos sofrendo. Tu acha que o Brasil, então, ele é prejudicado por essa pessoa que não quer trabalhar, por esse cidadão, digamos, que nasce numa vulnerabilidade, né, diferente. Eu sou pobre, somos pobres, né, mas nós temos ainda uma estrutura, meu pai, minha mãe, mas é aquele cidadão que nasce lá na miséria, na pobreza, ele nunca viu uma oportunidade, nunca foi estimulado, né, a ter um sonho ou até tem um sonho de grandiosidade, mas acaba tendo muito mais obstáculos para alcançar, e aí desencarreta socialmente um monte de problemas psicológicos, mentais, vai lá para bebida e tudo mais. E essa parcela, então, que tu acha que é o problema do Brasil? Não, essa parcela não é o problema do Brasil, mas o Brasil também não pode ficar subsidiando essa parcela. Okay? E como resolver isso, Porque então? ele tem oportunidade. Gravataí é exemplo disso. Nós temos aqui curso de empilhadeiras totalmente gratuito para mulheres e para homens. Nós temos curso de operador de retroescavadeira para homem e para mulher. Nós temos agora, há poucos dias, na Feira da Empregabilidade aqui em Gravataí, nós tínhamos ali, acho que 8 empresas oferecendo curso grátis. Aí essa história de dizer que não tem oportunidade... Mas como é que isso chega nesse cara? Casa, Pedrita, se tu ficar sentado em casa, a oportunidade não vai sentar no teu colo. Mas como é que isso chega nesse cara que tá lá? Porque muitas vezes não chega, né? Tem um curso gratuito, esse cara que tá lá na miséria. Ele sabe o que está acontecendo, ele tem internet, ele tem acesso à internet grátis, ele está na praça, ele tem acesso ao Wi-Fi grátis, ele sabe o que está acontecendo no mundo do futebol, ele sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer na novela daqui a uma semana, e ele não sabe que tem um curso aberto no município? Não, vamos parar com esse vitimismo, isso aí é vitimismo. O que tu acha disso, Quebra? Eu tenho muitos amigos de direita e muitos amigos de esquerda, e sou um cara que me posiciono também. Mas tem um bom relacionamento. Eu acho que tá surgindo agora um novo movimento que a geração Z não quer mais trabalhar por uma questão. Os salários não ajudam mais, gente. Os salários não ajudam mais. Então, alguém que tem que pagar conta de luz, tem que pagar as tarifas básicas, a coisa fica difícil. Isso é uma questão de ponto de vista. Mas eu já nem sei se existiu comunismo em algum lugar. Eu tenho dúvidas. Eu acho que não existiu comunismo. Porque a China é a maior... assim, hoje é um país capitalista. Muito capitalista. E agora, se preocupar com o mais pobre... Eu acho que você entrou numa polêmica aqui interessante, mas se preocupar com o mais pobre é muito interessante. Eu, às vezes, vejo alguém assim falando de barco, de não sei quantos mil pés, de bilionários, vai um pobre lá e curte. Esse mesmo pobre que está procurando sonho, né? emprego no outro dia. Mas voltando, tranquilo, eu acho que a política não se dá só pela questão de esquerda e direita, porque há fatos que não agradam na esquerda, não vamos tapar o sol com a peneira, e há fatos que também quer dizer, há fatos não. A direita clássica, tipo aqueles deputados constituintes, assim, foi interessante. Agora, se tu for olhar hoje a extrema-direita, todo extremismo é ruim, então tu tem que parar e pensar. Eu não posso assim, digamos, apoiar alguém que seja a favor da reforma da Previdência. Vai ser difícil, vai. Mas agora, na Faria Lima, 30 bilhões se mostrou que as facções estão também chegando no sistema bancário. As facções estão chegando na economia em si. Então, tudo isso é importante. Agora, sobre essa questão de posicionamento, isso é normal que ele exista, entendeu? Nem todo mundo é obrigado a concordar conosco e nós concordarmos com os outros. Nessa questão aqui, por exemplo, o pessoal critica muito o SUS. E o pessoal tem o sonho, ele tinha o sonho americano. Há poucos dias eu estava assistindo como funciona a saúde nos Estados Unidos. O Trump mandando prender a prisioneiro de guerra que estavam protestando pela questão da saúde. Então, tu não tem saúde. Tu não tem saúde fora do Brasil, parece que tem. No Canadá tem algo semelhante, mas ainda não é assim.
o direito das mulheres, o direito de muitos grupos assim veio com a Constituição lá em 88. Então é importante a gente fazer uma análise. Eu não vou me colocar nem no comunismo, nem no direitismo. Se a gente fizer com que se cumpra a Constituição que está aí, já está de bom tamanho. Há poucos dias eu me organizei para um debate lá, e daí fui dar uma pesquisada. Artigo 24, artigo 25, que fala do meio ambiente, inciso isso, inciso aquilo. Artigo 30. Aí chegou o construtor e me disse: o senhor pode me denunciar que eu tenho a licença toda liberada? Eu disse: mas está errado, senhor. O senhor tem que entender esse conjunto todo de benefícios da sociedade. Então, essa questão das críticas, cada um... Vai expor seu ponto. Cada um vai expor. Se um quiser criticar o Bolsonaro, que critique. Se outro quiser criticar o Luiz Inácio, que critique. Eu tenho uma posição política. Eu jamais poderia ser um sujeito de direita, mas tenho respeito pelo meu amigo aqui, que sempre andamos juntos, e quando a gente chegou e falou alguma coisa, Clebes, vamos lá. Então ele ia. Agora, posição política é difícil de tu convencer alguém ou alguém te convencer, porque às vezes o sujeito... É igual fazer mudar de time. Quebra, eu acho que essa questão de direita, esquerda, ou, como falou a Pedrita agora, mudar de time, isso é difícil, mas eu acredito num bom senso das pessoas que fazem política e querem fazer a melhor política, que é o quê? É olhar para o que é o melhor, né? Para a grande maioria. Para a grande maioria. E dessa forma a gente pode andar junto, direita e esquerda, não extremismo. Vou deixar claro de novo, mas direita e esquerda podem andar juntos, se mirar num objetivo. Mas a política no Brasil é muito diferente, da política mundial. Uhum. A política nos países desenvolvidos, no país que estuda política, que eu acho um erro também, tirar a política da escola. Da escola. A política, não a política partidária. Tu estudou moral e cívica, né? Eu sou... Tu estudou o SPB, sim, né? Sim. Eu tenho conhecimentos lá da minha época de escola. Hoje, as crianças e adolescentes não têm mais esse tipo de conhecimento. Olha, eu sou professora de educação infantil, eu dou aula de arte e educação em algumas escolas particulares. Eu fico impressionada, porque prézinho, às vezes eu aplico na musicalização ali algumas perguntas básicas, tipo meios de transporte, sentidos humanos. E as crianças no pré, às vezes, não estão ainda sabendo o que é isso. Então, eu acho que a educação é um ponto bem importante da gente abordar. Como mudou muito a forma de educar ali, né? Os conteúdos. E como resolver isso? Isso que eu estou falando de escola privada. Sim. Nem estamos falando de escola pública. Como que se resolve essa questão da educação? Como que faz? O que a gente precisa fazer? Quais são as alternativas? Sabe que a educação no Brasil é um problema. A educação tem que sair de casa, ok? Educar. O pai e a mãe educam. O professor, a sala de aula, ele passa conhecimento. Ele tem que passar conhecimento, ok? E aí isso acaba se misturando, acaba se perdendo no meio do caminho. Muitas mães chegam em mim e dizem: Clebes, eu tô louco meu filho ir para a escola, porque daí ele vai aprender a se comportar. Não, mãe, tá errada. Comportamento do teu filho, a educação do teu filho tem que sair de dentro da tua casa. O professor, ele tem que passar o conhecimento. E hoje o professor, ele não consegue mais também passar esse conhecimento, porque acabou se misturando isso, porque o professor tem que tentar educar, fazer com que a criança tenha bons modos lá na sala de aula e tal. E o professor, ele está se sentindo, de uma certa forma, desprestigiado quanto a essa carga toda de trabalho. E aí ele acabou o quê? Lavando as mãos, e a maioria das vezes lava as mãos, vai ali, aplica a matéria, vira as costas e vai embora. Diferente daquele professor raiz, e eu gosto daquele professor raiz, aquele que conhecia o Valcir lá na sala de aula, conhecia a mãe, o pai do Valcir, os irmãos do Valcir, e sabia o que estava acontecendo na rua. Aquele professor realmente, ele ajudava na educação e ajudava passando conhecimento, né? Que ele tem a capacidade para isso e estudou para isso. Então,
A educação no Brasil é o ponto fundamental para que a gente venha. E nós não vamos alcançar isso, mas nós podemos começar. E já começamos, né? Mudar a educação, mudar a forma de educar e passar conhecimento nas nossas escolas para que a gente tenha um Brasil diferente. Isso os países da Europa começaram há muitos anos. E estão há muitos anos na nossa frente. Por isso que a gente vê resultado lá e aqui a gente não vê resultado. Porque os caras tiveram um projeto e colocaram em prática e a educação é outra. Estamos no caminho, temos que fazer várias mudanças. Mas com certeza este é o caminho certo, é a educação, para que a gente vá ter um Brasil melhor aí à frente. Eu não tenho dúvida disso. Eu entendo, Klebs, que a distribuição de renda é muito interessante. O brasileiro ganha muito pouco. E agora, com a Covid, o que aumentou de bilionários no Brasil foi uma coisa de louco. Então, saindo um pouco dessa coisa de esquerda e direita e briga aqui, briga ali, voltando aqui, a distribuição de renda. Mas uma briga você pegou, né? Aquela briga sadia, né? Eu falo debate. O debate, debate é diferente de briga. Não, eu já parto direto pra briga. Eu não, gosto de briga, né? Pô, e tu tem histórico, tu tem teu histórico, né? Eu também tenho o meu, também tenho. Mas voltando aqui, o que acontece? Por mais que se fale em educação, não sei, é interessante, mas hoje o que nós temos de gente graduados aí sem emprego é muito grande o espaço. A inteligência artificial está tomando conta de tudo e o povo não está se dando conta. Não está se dando conta. E no meu ponto de vista e nas leituras também a gente vai acompanhando. Atualmente tem muitos postos de trabalho assim que estão sendo extintos e não vai se criar trabalho na mesma proporção em que se perde. Então a gente tem que pensar, quando tu pensa na saúde, quando se conversa sobre a saúde, é importante a gente pensar muito bem, porque a saúde, para quem tem menos, ela é muito importante. Ela é muito importante. Olha, basta uma dor de dente aí para a pessoa ver como é importante a saúde. Mas tinha que cuidar os dentes, mas às vezes não tem como. Não é fácil isso. Olha o quanta gente é esperando e aí não é esquerda e nem direita, é o sistema, por mais que se esforce, mas o sistema é muito amplo, certamente não atende às exigências da população. Então é isso. Mas se tu for olhar, tu desmonta um pouco essa coisa da esquerda. A esquerda e a direita, ela fica bastante na retórica, porque tem muito prefeito aí de direita que tem um bom trabalho. Tem muito prefeito de esquerda que tem um bom trabalho. Acho que nós temos que trocar isso por uma visão social. Agora, bolsonarismo, esse tipo de coisa, meu Deus do céu, isso aí degringolou pela questão assim, da reforma da Previdência. Eu estou entrando em fatos, né? A reforma da Previdência, que o Temer já tinha deixado pronta lá, mas tudo bem. E daqui a pouco o Estado é um bicho tão grande que já está se falando em reforma da Previdência de novo agora. O Haddad já falou nisso há pouco tempo também, a gente não tapando o sol com a peneira. Então temos que pensar assim, em um trabalho popular que a gente vá caminhando. E como tu é daqui da aldeia, a gente pode chegar lá no gabinete e dizer, olha aqui, se não abrir eu vou dar um chute na porta. E pronto. Mas me diga uma coisa, só perguntando. Não, deixa claro aí, né? Todas as pessoas que chegam lá no gabinete à tarde são atendidas. A porta é aberta, é uma festa, todo mundo ouve o que tem que ouvir lá, né? Os outros assuntos, a gente não deixa de atender nunca. Esse é nosso papel também. Eu estou acompanhando aqui que tem, no mínimo, uns 8 candidatos a deputado. Tu é candidato a deputado estadual também? Nos conte aí, tchê. Quebra. E Pedrito. Respirou fundo. Respirou fundo. Como eu já disse nas rodas de conversa aí no boteco, que a gente troca algumas ideias aí, eu tenho sim um sonho de continuar fazendo política. A boa política, que eu sempre fiz.
Tenho um bom relacionamento com a direita, com a esquerda, com todos. Fui 2 vezes presidente da Câmara, estou há 13 anos aí no mandato de vereador, 4 mandatos consecutivos. Isso me dá condições, acredito eu, através dos votos, através do meu trabalho, de me colocar mais à frente um pouquinho. O que seria mais à frente? Ser candidato a deputado estadual. Tenho certeza absoluta que eu vou contribuir. Sem demérito. Na próxima legislatura já? Sim. Agora, 2026, agora tem eleição para deputado, né? E já me coloquei à disposição do partido. Quero concorrer, sem demérito a qualquer um que faz política. Mas nós não podemos continuar elegendo o cara... Tu é do PSD, né? PSDB. Nós não podemos continuar elegendo, e isso faz parte lá, Pedrito e Quebra, lá da escola que a gente tirou, o SPB, Moral e Cívica, lá, aquela coisa toda, as pessoas não sabem para que o seu representante serve. Não podemos continuar votando hoje, por exemplo, no cara, eu voto no cara porque o cara é gremista. Eu voto no cara porque o cara é colorado. O que ele fez? Nada na vida. O cara não administrou a vida dele. Como jogador de futebol, não administrou a vida pessoal dele. Vai servir para administrar a minha vida e a tua? Isso a população tem que entender. Diferente dos outros países. Estados Unidos, país totalmente político. As crianças lá vão no debate à presidência da República. Sabem o que o candidato lá falou. Elas são instigadas a isso, a estudar política, para depois lá na frente saber em quem vai votar. E no Brasil não acontece isso. Infelizmente no Brasil não acontece isso. E é por isso que nós temos aí, estamos passando, né, já passamos e estamos passando por geração de políticos que não representam o povo, que não representam os interesses do povo. E eu sim, eu quero, vou lá, já coloquei meu nome, quero estar à disposição da sociedade para avaliar se eu tenho condição ou não de representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. Estudei para isso, me preparei para isso e quero um dia ter o privilégio de representar a todos numa instância maior, numa instância estadual. E sem deixar de trabalhar para a nossa cidade. Né? Acho que o deputado estadual, em Gravataí nós tivemos 3 deputados estaduais no mandato. A eleição passada ficamos... O Abílio, o Bordion... Nós tivemos o Pinho, o Marco. Tivemos representantes do município. Teu amigo Marco? Prender esse negrão. Eu não sou político, mas aqui eu tenho que fazer o papel do mediador, né, tia? É essa a questão. É assim, ó. E vai ter tem muitos bons candidatos na cidade de Gravataí, tá? Representando a cidade de Gravataí, representando o Estado. E eu quero estar nesse pleito aí para contribuir mais ainda com o meu trabalho, né? Respeitando a todos os candidatos, respeitando a todas as pessoas que pensam diferente e têm o seu direcionamento político, ideológico. Mas eu tenho o meu e acredito que eu represento uma grande maioria dessas pessoas. E vamos lá, vamos estar aí nas fileiras, aí, disputando a próxima eleição, aí, se Deus quiser. A gente já está caminhando para 1 hora já, né? Estamos encerrando 1 hora de podcast, passou rápido, nem sentimos, né? Mas deixa eu te perguntar, como é que tu quer ser lembrado, assim, a tua trajetória política? Qual é o legado que tu quer deixar? Qual é o slogan, como a gente diz, resumindo no slogan que tu quer ser lembrado na tua trajetória política? Eu tenho um bordão aí que as pessoas gritam muito na cidade, né? Sabe qual é, né? Pau na máquina! Pau na máquina! E é dessa forma, sabe? O meu legado é trabalho. Eu brigo lá, vou lá brigar pelo direito do cidadão que a Corsan não cumpriu o seu papel, não está prestando um bom serviço, eu vou lá brigar com a EGE. Eu vou lá nas secretarias brigar, não para mim, nunca. Brigar pelas pessoas que não sabem como ou não tem um representante para isso. Gosto de obra, gosto de infraestrutura, gosto de estar próximo, conheço o projeto, conheço máquina, gosto e sou apaixonado pelo crescimento da cidade. Eu sou apaixonado pela estrutura da cidade, ver
uma obra sair do papel, projetada, sair do papel e ser construída em um dia, poder estar lá e dizer assim, ó, aquilo ali eu participei, aquilo ali eu estive perto, aquilo ali eu fiscalizei, aquilo estava errado. Então, esta é a visão que as pessoas têm do vereador Clebs. Na manhã, na tarde, na noite, na madrugada, na rua. Eu dediquei a minha vida para isso. Tenho um filho pequeno, tenho 3 filhos, né? Tenho um filho pequeno de 13 anos. Durante a semana, nós, digamos, eu falto como pai, porque eu tinha que estar mais próximo. Tem 13 anos, Renato. Eu precisava andar mais perto, eu precisava acompanhar mais. E eu não consigo, por quê? Porque eu me dedico para a política, para a boa política. E quero levar isso para a Assembleia. Então, se Deus quiser, me der condições de saúde, Deus me dá condição de saúde. Mas quem vai me colocar lá é aqueles que acreditaram até hoje no meu trabalho. Se Deus quiser e a população entender, eu vou representá-los lá na Assembleia Estadual. Alguma consideração final, Valcir? Olha, nós aqui na condição de mediadores, é importante a gente respeitar as opiniões. O Clebs tem um trabalho político na cidade interessante e me veio uma ideia aqui, nesse momento, que uma instituição de direito civil ela é muito importante. Essas instituições existem nos Estados Unidos. Eu recebi uma no Senado uma vez, fui designado para receber. E o direito civil, tu está sempre puxando, correndo bom, direito ao meio ambiente, o direito a uma vida decente que às vezes não se tem. E eu não me pego muito nessas questões. Sou um esquerdista, mas acho que a questão do direito civil ela é fundamental. Hoje tu tem que começar a pensar no direito dos animais, numa série de direitos aí que não estão postos no dia a dia. E muita gente, às vezes, até se aproveita disso, que não precisa tu ser candidato a nada para defender um animal. Não precisa tu ser candidato a nada para defender os direitos civis. Então, eu penso nisso, acho que foi uma boa conversa que tivemos com o presidente da Câmara, teremos mais futuramente, e o que importa nesse momento é que a sociedade assim seja beneficiada no seu dia a dia, na estrutura de bairro, na estrutura de cidade. Então é isso que a gente tem que pensar e trabalhar juntos. De minha parte, muito obrigado por ter vindo e vamos convidá-lo mais vezes. Hein? Obrigado. Quebra, para finalizar ali a tua parte final aí, a sociedade ela é responsável pelo local onde ela vive, pelas ações do setor público, seja ela Câmara, seja ela o setor público, o executivo, né? Então a sociedade ela tem o dever de ajudar a fiscalizar. E como tu falou, tem muitas pessoas que não têm mandato, que não se colocaram à disposição para concorrer a nada, mas fazem muito pela nossa sociedade. Fazem muito. E se a gente tiver mais pessoas com essa vontade, com esse intuito de ajudar, nós estamos mais próximos de uma cidade melhor a todos. Pode ter certeza absoluta. Mas hoje, dentro da política instituída no Brasil, nós temos que ter os nossos representantes. Né? E a pessoa tem que saber quem é que ela elegeu, quem é o representante dela, saber quais os planos e saber cobrar também depois. Saber cobrar. Por isso que eu sou adepto à política na escola, não a política em si, mas o SPB, moral e cívica e tal, para dizer para essas crianças, para conseguir... formar seres políticos também, né? Exatamente. Porque quando tu não entende de política, tu é enganado pelos maus políticos. Essa é a frase correta. E às vezes muitas pessoas eu ouço assim, as pessoas, não quero saber de política. A política dá o preço do café que ele toma todo dia de manhã, a política dá o preço do combustível, do salário, da roupa que ele usa para ir trabalhar, para ir para festa, para festinha, para o final de semana. É a política que determina. E por que ele não tem que ter um interesse? Tem que ter um interesse. O momento que a população, a nossa sociedade em si,
entrar na política e estudar política, ela não vai ser governada por maus políticos. Pode ter certeza absoluta. Muito bem, encerramos mais uma temporada e mais um episódio da Voz Popular Podcast com o Glorioso Mendes, presidente da Câmara de Vereadores de Gravataí, e a gente volta em breve, né? Sim, sim. Fala, que tá rindo? Conta pra nós. Não, foi bem interessante, acho que um debate bonito, e assim que a gente tem que ser. Cada vez mais assim expondo as ideias. Tia. Obrigado, Klebs, e procuraremos novamente. Hein? Um agradecimento, gostei demais, porque uma conversa sem pauta, né? Aquela conversa muito aberta, olho no olho, né? Às vezes algumas divergências de ponto ideológico e tal, mas com muito respeito, e é isso que a população quer ouvir. Tu comeu a mortadela ou não? Agora, ó, falando pra finalizar que o Valcir preparou um cafezão aqui, pão com mortadela. Eu disse, não, mortadela não vou comer. Tu já pensou, meus amigos de direita aí, analisar a imagem lá, tô eu com uma mortadela na boca aqui? Não vai dar. Que isso, mortadela? Eu tenho muito amigo de direita, tem uns que dizem assim, ó, tu é o único PTzinho que eu gosto. Aí um dia o prefeito disse assim, ó, o quebra-mola é do PT, mas eu tenho que conversar com o quebra-mola. O que eu falei sobre a instituição, sobre uma instituição de direito civil, é que independente do partido que tu seja, tu pode trabalhar o bem, tu pode trabalhar com a comunidade. Isso aí está um passo. Talvez nós transforme a Escola de Solidariedade numa instituição de direito civil, com advogados, com sociólogos, com políticos. Político todo mundo é, né, Tchê? Exato. É só que tem os políticos com mandato, os políticos sem mandato, é isso. Exatamente. Mas, E tu esqueceu de dizer que o cara de direita aqui, né, muitas vezes estava contigo na madrugada lá, botando corrente no portão da GM, brigando pelo direito dos trabalhadores. Tá, mas eu não, em momento nenhum eu te ataquei, eu disse que não fez isso. Disse que não, né? Até porque não é a minha função aqui estar atacando os convidados. A minha função aqui é até perguntar, nem é me posicionar tanto. Então, a não ser que um dia faça um debate assim de posicionamento. Eu tenho uma visão muito ampla, mas isso não desqualifica o outro lado. Tanto é que eu tenho um relacionamento contigo muito bom de anos. E sempre que chamei, tu teve presente fazendo a tua função de vereador. Eu quero e sonho com isso, com que a direita e a esquerda tenham seus pontos de divergência, mas que trabalhe num direcionamento de um município, de um estado e de um Brasil melhor para todos. Isso é o meu sonho. Muito bem, e assim a gente encerra a Voz Popular.